Mas agora vamos respirar um pouco desse conflito e falar aqui do Congresso Nacional, que teve uma madrugada daquelas, meus amigos, que durou até quase 4 da manhã. O Hugo Motta já havia, inclusive, avisado que o voo só era 11 horas da manhã de hoje. Então, se quisesse estender a noite, ele tinha o tempo livre. E o último assunto a ser analisado, iniciou quase 1h30 da manhã aproximadamente, foi sobre o licenciamento ambiental. O Congresso aprovou nesta madrugada as regras do licenciamento ambiental. Uma entrevista ao vivo e exclusiva agora, a gente conversa com o deputado federal Rodolfo Nogueira, o atual presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados. Ótima tarde ao senhor, seja bem-vindo aqui em tempo real na Jovem Pan. Um dia importante, uma discussão imensa entre os aliados do governo, entre a oposição. A FPA justifica que esse licenciamento é importante para acelerar ou para conseguir autorizar obras importantes. É justamente com essa linha que a FPA esperava o resultado na madrugada de hoje. Ótima tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Bruno. Como você falou, uma madrugada exaustiva, né? Muito difícil realmente votar projetos 3 horas da manhã. Saí de lá 4 horas da manhã do plenário, né? Dormi muito pouco, já estou aqui no meu estado e com certeza foi uma batalha ali travada com o governo federal que não queria realmente que fosse aprovada essa lei que moderniza e simplifica aí o licenciamento ambiental. Como você falou, né, a FPA, a Comissão da Agricultura e Pecuária, também estavam a favor da aprovação desse projeto importante. Importante porque hoje a atual legislação de licenciamento ambiental é muito lenta, processos embargados e principalmente... Vivo com Rodolfo Nogueira, que realmente está discutindo esse assunto do licenciamento ambiental. Tivemos um probleminha agora no áudio dele, na comunicação, mas a gente volta a falar então com o Bruno Pinheiro sobre esse assunto. Bruno, ele explicava que vai facilitar e muito alguns processos que ficavam travados. É assim que principalmente a oposição enxerga, porque o governo não queria, né? É o que a oposição afirmou durante essa discussão intensa dentro da Câmara dos Deputados nesta madrugada. E, de um outro lado, os aliados do governo relembraram muito, com riqueza de informações, inclusive a situação de Minas Gerais, a situação de ações climáticas e o desastre que também acabou tirando a vida de várias pessoas no estado. Essa foi uma tentativa de convencimento, dizendo que, inclusive agora, do formato que está, com esse licenciamento ambiental, várias autorizações serão de forma automática, ou seja, não será necessário olhar se de fato naquele lugar comporta receber uma fábrica de cimento ou algo semelhante assim, para se emitir uma licença. E aí a oposição dizendo que não é dessa forma, que haverá uma certa responsabilidade, uma eficiência, mas também haverá uma celeridade. Qual é a ressaca disso, então? A ministra Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, já sinalizou ainda nesta madrugada que o seguinte, que a expectativa é que tenha um veto do governo, que Lula não sancione da forma que está esse licenciamento, que não tem como aceitar. Então, novamente, é uma outra discussão que esbarra agora com a ministra Marina Silva, com o governo federal. Ao que tudo indica, vem um novo veto do governo, aí volta para o Congresso discutir isso novamente. Há mais de 20 anos, o licenciamento ambiental está sendo discutido dentro do Congresso e resolveram analisar na madrugada. 2 da manhã, após 20 anos, foi a hora que o Hugo Motta achou interessante para colocar em votação. Márcia. Eu lembrei de um outro cidadão aí que se passou por essas bandas, que falava do abrir a porteira. Você lembra disso? Abre a porteira. Pois é. Então, a gente tem que ver dois pesos e duas medidas aí dessa decisão. O governo deve vetar, a gente vai ver as cenas dos próximos capítulos. Agora, como tivemos um problema na entrevista do Rodolfo Nogueira, presidente da Comissão de Agricultura, a gente vai voltar com ele ao vivo. Vamos abrir ele aqui no telão. Rodolfo, bem-vindo novamente. Obrigada por estar aqui com a gente em tempo real.
Olha, então, a madrugada foi, né, movimentada, como a gente viu lá no Congresso. Você estava dizendo realmente que agora, com a licenciamento, as regras, novas regras de licenciamento ambiental, vai ser mais fácil. Muitos processos que estavam parados agora vão andar. Mas como é que a gente vai ter a segurança de que o meio ambiente também não vai ser prejudicado, que não teremos outras situações como Brumadinho e etc., Rodolfo? Bom, Márcia, esse novo projeto, ele é também rigoroso nas questões ambientais e ele moderniza e simplifica também as condições do licenciamento. A gente sabe que hoje o Brasil precisa investir em infraestrutura e até o governo federal, ontem no parlamento, que fez um embate muito grande, trazendo uma obstrução, né, até de madrugada, vai ser beneficiado com esse projeto novo que realmente visa trazer rapidez e segurança para os próximos projetos de licenciamento. E também não foi esse somente o projeto aprovado ontem, um projeto importantíssimo também para o agronegócio foi a securitização também aprovada, uma grande margem de votos a favor do produtor rural hoje que se encontra endividado também, Márcia. Então, projetos que realmente visam o homem do campo, a proteger hoje uma crise que o homem do campo passa hoje pelo endividamento e pela insegurança também dos projetos de licenciamento ambientais. Essa repercussão, inclusive, atinge diretamente o estado do Rio Grande do Sul, mas só voltando ainda sobre o licenciamento ambiental, deputado, a gente viu que os aliados do governo, né, reclamaram muito desse avanço do licenciamento que foi colocado em votação e agora espera um veto ou a sanção do presidente da República. Há um receio da oposição de que o assunto seja novamente judicializado, como a história do IOF, e chegar no Supremo Tribunal Federal de novo? Olha, Bruno, infelizmente a gente recebeu uma enxurrada, né, de mensagens ontem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, realmente, da decisão ontem monocrática do ministro Alexandre de Moraes, interferindo totalmente no que foi decidido dentro do parlamento. A prerrogativa de criar leis, né, ainda é constitucional do parlamento e isso trouxe realmente um clima muito ruim. Ontem eu nunca vi o presidente Hugo Mota tão incisivo e também num clima de muita tensão lá na Câmara dos Deputados, por essa decisão. Então, realmente, hoje, o ministro Alexandre de Moraes interrompe uma decisão de quem tem essa prerrogativa de legislar. Nós fomos eleitos, lembrando aqui que o ministro Alexandre de Moraes não teve um voto da população para legislar e entrar e interferir nos poderes, e com certeza cria um ambiente muito hostil entre judiciário e Congresso Nacional, e essa volta do recesso promete ainda muita coisa nessa discussão. É certo que o Congresso Nacional, o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados Federais tem que agir com rapidez para trazer o direito da prerrogativa dos parlamentares. Uma decisão que realmente fere esses princípios, e a gente está vendo tudo que o governo perde no parlamento na votação por esses parlamentares eleitos pela população, eles judicializam e lá no Supremo Tribunal tem um respaldo. Aproveitando a sua participação, Rodolfo, como é que você vê a situação do Brasil com os Estados Unidos agora em relação ao tarifaço? Vocês estão se reunindo também para tentar propor algum tipo de negociação? Olha, Márcia, boa pergunta. Eu acho que realmente, eu venho falando isso nas minhas entrevistas, que nós temos um anão diplomático à frente do Brasil, que é o presidente Lula. O presidente Lula se nega a sentar e negociar com a maior potência mundial econômica, que é os Estados Unidos. E ficou muito claro que o presidente Trump não está blefando, que a pauta em tarifar o Brasil realmente é uma questão política, uma questão econômica, e que o governo federal
se realmente pensasse na economia, pensasse na população brasileira, ele tinha como recuar e sentar nessa mesa de negociação com o presidente Trump. Eu acho que agora traz um protagonismo para o Congresso Nacional, para o Senado e para a Câmara, que nós sim podemos, através de leis, através de uma negociação com os Estados Unidos, a gente poder realmente pacificar todo esse contexto aí que realmente pode se transformar num conflito econômico entre Brasil e Estados Unidos, que sempre andaram junto nessa questão econômica. Obrigada, Rodolfo Nogueira, deputado e também presidente da Comissão de Agricultura. Obrigada pela sua participação. Volte sempre aqui em tempo real.